Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto desde já, embaixador, como é que vê as atribulações da guerra, já não sei de que guerra lhe pergunto, provavelmente não da Palestina, provavelmente também não bem do Líbano, talvez a guerra entre o Irão e Israel, que muitos comentadores confessam que está prestes a começar. É essa também a sua ideia, embaixador? Sim, há uma guerra surda entre o Irão e Israel há muitos anos. Claro. Uma guerra para a qual Israel, em relação à relação que tem com os seus aliados ocidentais, não tinha, apesar de tudo, mão livre para fazer aquilo que lhe apetecia, porquanto os seus aliados ocidentais, e basicamente o que interessa são os Estados Unidos, diziam sempre a Israel que havia um limiar a partir do qual, na confrontação com o Irão, isso faria passar a guerra a um determinado patamar e os americanos, em particular, não estavam interessados em que esse patamar fosse passado para não incendiar todo o Médio Oriente. Nós temos que perceber uma coisa: o incendiar do Médio Oriente tem consequências de natureza económica muito importantes para o mundo. Tudo aquilo que possa pôr em causa o equilíbrio global dos fluxos do petróleo e do gás, cria problemas muito graves na economia mundial. E nestas guerras, por detrás daquilo que são as declarações, as questões ideológicas, as questões religiosas, etc., aqueles que têm, digamos, algum papel no quadro internacional relevante, e os Estados Unidos, volto a dizer, são essa entidade mais relevante no quadro do Médio Oriente, são aqueles que naturalmente procuram equilibrar as questões da guerra com as questões da economia. E essa questão está aí muito claramente hoje em dia. E, portanto, os Estados Unidos tiveram sempre alguma dúvida, nomeadamente esta administração americana, que herda da própria relação com o Irão, como temos aqui falado, aquilo que foi a saída dos Estados Unidos do acordo de controlo do enriquecimento nuclear no Irão, decidida por Trump. Mas, curiosamente, Joe Biden, que teve 4 anos para o fazer, nunca regressou a esse mesmo acordo. E, pelo contrário, acabou ao não regressar a esse mesmo acordo por dar pretextos ao Irão para continuar a fazer o enriquecimento de urânio e para limitar a sua capacidade, a capacidade da Agência Internacional de Energia Atómica e da comunidade internacional de verificarem esse mesmo enriquecimento e o nível desse mesmo enriquecimento e a capacidade, portanto, de o controlar. Israel vive nesta guerra surda com o Irão, e esta guerra, Israel está claramente, sobre isto não tenha mais leve dúvida, a aproveitar a oportunidade deste momento de desregulação global do cenário bélico para tentar ir ao Irão. E para tentar ir ao Irão de qualquer forma, aproveitando as provocações do Irão ou não. Israel também está a aproveitar, e este é um ponto importante, nós estamos a gravar esta sessão no dia 8, Israel está a aproveitar para relembrar uma vez mais e não fazer esquecer, não deixar esquecer, aquilo que foi o ataque feito pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que levou à morte de 1.200 pessoas. E como Israel percebeu que ao longo deste ano esse atentado, esse ato terrorista, com rapto de pessoas, com morte de pessoas, com rapto de pessoas que ainda estão presas em Gaza, acabou por ficar ligeiramente obscurecido, ou pelo menos ligeiramente esquecido em certas áreas, pela circunstância de Israel ter levado a cabo, desde então, ataques em Gaza que provocaram mais de 42 mil mortos. Estamos a falar de um ataque inicial de 1.200 mortos e Israel provocou mais de 42 mil mortos. E nesses Até 42 ver. até ver, e nesses 42 mil mortos, independentemente das estatísticas que possa haver relativamente a guerrilheiros do Hamas que estivessem envolvidos aí, estamos a falar de muitas dezenas de milhares de cidadãos civis, nomeadamente crianças e mulheres, etc. E por isso mesmo Israel procurou neste momento, digamos, pôr a funcionar as baterias de uma certa memória internacional, no sentido de dizer, vamos lá ver como é que isto começou. Isto começou com o ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Ora bem, isto não começou com o ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Lamento muito dizê-lo, mas olhando para trás e
isto começou com uma tensão que existe em Israel há 70 e tal anos, há 76 anos, e que tem a ver com a circunstância de, por culpa própria, por culpa dos outros, seja por culpa de quem for, haver uma entidade que é a entidade palestina, que não tem direito a uma expressão política e pública e institucional da sua organização. Israel nunca fez muito a favor disso, houve um ligeiro momento em que se aproximou, os tempos dos trabalhistas, Yitzhak Rabin e Shimon Peres, mas fora o resto, Israel sempre considerou que não lhe era conveniente ter uma entidade palestina ali ao lado. E isso mostra-se quer nas ações que Israel leva a cabo em Jerusalém Oriental, que, segundo os acordos internacionais, seria a capital dessa entidade palestina, quer nos ataques que, particularmente no último ano, tem vindo a fazer na Cisjordânia, onde há, como temos aqui assinalado, 700 mil colonos judeus ilegais à luz do direito internacional. E por isso mesmo, portanto, estamos aqui numa situação de hipertensão. E Israel quer dar o salto em frente, isto é, quer aproveitar esta situação, porque numa lógica de já agora, já que isto está tão desregulado, já que somos acusados de tudo, então vamos tentar ver nos livros do nosso adversário, que é o Irão. Os Estados Unidos, aparentemente, não deram a Israel ainda a capacidade, quer militar, quer em termos digamos, de liberalidade política, para poderem atacar os sites onde onde está a ser enriquecido o urânio, e esse é o grande medo de Israel, é que o Irão passa a ter uma bomba nuclear. Israel já tem uma bomba nuclear, ou tem várias bombas nucleares, mas não quer que o Irão tenha. E portanto, ao não querer, ao querer, digamos, avisar o mundo dessa possibilidade, digamos, Israel, neste momento, que está completamente à solta, que não tem nenhum controlo internacional, que não respeita as leis internacionais e nem sequer os conselhos dos seus amigos, que são dos americanos, provavelmente pode vir a fazer ações no Irão. Essas ações podem não ser, de facto, aos sites nucleares, que estão muito bem protegidos, mas pode ser às estruturas de natureza económica, nomeadamente aquelas que se ligam à atividade petrolífera. E aí vamos ter outra vez aquilo que eu disse no início desta conversa, é que isso tem um impacto na natureza económica sobre toda a região, porque o Irão é capaz de fechar o estreito de saída do Golfo Pérsico, do Mar Pérsico, portanto o estreito de Bab el-Mandeb. Isso pode criar dificuldades imensas a outros países da região, nomeadamente a muitos aliados dos Estados Unidos. Portanto, é este o cenário que é um bocadinho trágico e com consequências graves em qualquer dos momentos que nós estamos a viver neste momento. 2 pontos. A França decidiu, digamos, ter uma atitude negativa face ao envio de armas para Israel. A França envia muito poucas armas para Israel. De qualquer forma, Macron fez isso e isso levantou uma onda grande dentro da comunidade judaica francesa. Israel fez também, nesta semana, digamos, um ataque fortíssimo a António Guterres, proibindo de entrar no território israelita. Mas eu aí digo com toda e total franqueza, quer dizer, o país que mais incumpre com as sanções das Nações Unidas, que é Israel, ter, digamos, sancionado ou hostilizado aquele que é o representante institucional dessa mesma organização, eu acho que é uma honra para as Nações Unidas e não necessariamente uma desfeita a António Guterres. 2 outros fatores, embaixador, poderão contribuir para o aumento da tensão entre o Irão e Israel. Falo da possibilidade de uma guerra entre os 2 países ser interessante para a Rússia, na circunstância em que, se houver esta guerra, o petróleo tenderá a crescer nos mercados internacionais e isso fará com que a Rússia tenha mais dinheiro para financiar a guerra na Ucrânia. E, por outro lado, também o aparente silêncio do mundo muçulmano, particularmente do mundo árabe, onde se destaca apenas a voz contrária da Turquia. Como é que vê estas 2 questões? António, é preciso percebermos que nós, independentemente de nós olharmos sempre para o mundo islâmico como uma entidade coletiva, o mundo islâmico está dividido ao meio entre os sunitas por um lado e os xiitas por outro. Os xiitas são representados pelo Irão, é a única entidade que funciona, digamos, como referente do xiismo, e esse Irão tem
a capacidade de influenciar, teve a capacidade de influenciar o Hamas, tem a capacidade de influenciar o Hezbollah. Nós não falamos nesta conversa dos ataques de Israel ao Hezbollah e vice-versa, dos ataques do Hezbollah para a gente, que é uma espécie de uma quinta coluna xiita dentro do Líbano. E o Irão influencia também os xiitas na Síria, no Iraque de forma crescente, os Houthis no Iémen, mas não tem mais nada, digamos, no quadro internacional. Mas a Turquia é exatamente sunita. Os sunitas são divididos em duas alas. Certo. É uma ala titulada pela Arábia Saudita e uma ala titulada pela Turquia. E a Turquia, Os irmãos digamos, muçulmanos. a Turquia, que tem um papel, é uma potência, temos aqui considerado uma potência adolescente, é uma potência com vontade de intervir em várias áreas, tendo em conta a sua importância. Basta olhar para o mapa e ver a sua importância nos vários cenários, nomeadamente na questão da Ucrânia, mas também na questão da NATO, na questão do Mediterrâneo. Tem uma relação ciclotímica com Israel e volta e meia, digamos, as suas credenciais islâmicas vêm ao de cima. E agora Erdogan está a ter essa postura. Eu não sei, eu acho que por um lado, o António tem razão, há um silêncio por parte da comunidade sunita internacional, silêncio relativo, há umas declarações, mas são pouco vocais, porque na realidade há uma tensão muito grande entre o Irão e a Arábia Saudita, independentemente daquilo que foi feito com a mediação da China relativamente à questão do Iémen. Fora disso, há uma tensão muito grande. Estamos a falar em todo este caso, António, de autocracia, estamos a falar de ditaduras. No Irão disfarçada, com alguma espécie de uma aristocracia religiosa que se coopta a si própria. No Golfo, são as ditaduras tradicionais das monarquias do Golfo, que vivem sob a tutela do mundo ocidental ou sob o apaziguamento e a complacência do mundo ocidental, que nunca quis mexer naquilo que são as suas fontes de energia petrolífera, de energia, e, portanto, preferem garantir a estabilidade do poder, independentemente desse poder ser poder autocrático. Portanto, estás a falar de lutas entre estruturas, todas elas herdadas do tempo colonial, muitas delas e do tempo colonial britânico e francês, como aliás é o caso do Líbano neste momento, e tudo isto está sob uma tutela de tensão em que a saída do mundo ocidental, depois da crise petrolífera de 73, depois do abandono dos Estados Unidos, da tentativa de sair do boots on the ground, depois da invasão do Iraque em 2003, criou uma situação de cada um vai por si, está por si. Ora, no meio disto, Israel é um inimigo comum. É um inimigo comum, embora os países árabes da linha sunita tenham com ele criado algumas relações de contenção, mas também Israel é um inimigo claro do Irão, como vimos aqui, e portanto estamos aqui num caldo de pólvora terrível. Os Estados Unidos estão numa situação, num momento de indecisão, que é o fim do mandato, não é? Estamos aqui a poucas semanas do início das eleições americanas, e portanto, enquanto esta decisão não tomar lugar, Israel procura rapidamente ganhar espaço. E sabe que nos Estados Unidos ninguém lhe tirará o tapete pela simples razão de que o lobby americano em favor de Israel é fortíssimo nos dois partidos. Muito bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe perguntar como é que viu a primeira volta, portanto, é apenas a primeira volta das eleições municipais no Brasil, sendo certo que dão nota de alguma consistência da direita e de uma possível derrapagem da qualidade da prestação de Inácio Lula da Silva, não lhe pareceu? Lula regressou ao poder para este seu terceiro mandato, tendo também em pano de fundo aquilo que era a fragilização do PT. O PT, o seu partido, o partido que no fundo Lula criou, mas ao qual acrescentava qualquer coisa, há uma expressão utilizada pela direita que se chama o lulopetismo. O lulopetismo é aquilo que Lula dá ao PT que o PT não tem. Porque no Brasil, contrariamente à imagem que se criou internacionalmente, o PT nunca teve em eleições, em toda a sua história, mais do que 20% de votos, 20, 21%. E esteve no poder de forma magnífica durante três mandatos, 2 de Lula, 1 de Dilma Rousseff, interrompido.
Mas o PT nunca teve o poder absoluto. E para se garantir no poder, como aliás acontece em países desta natureza, o PT precisou de aliados. E esses aliados foi buscá-los a áreas próximas e mais ao centro, o chamado centrão. Ora bem, o que é que aconteceu nesta eleição? Depois da queda do PT, ao longo do tempo de Bolsonaro, etc., o PT começa a renascer. Mas não renasce com tanta força como provavelmente Lula e os seus amigos gostariam. E a prova provada foram, de facto, estas eleições. Estas eleições são interessantes para perceber que aquilo que foi a derrota de Bolsonaro e de alguma direita e de alguma extrema-direita no passado, com a vitória de Lula, não teve consequências a nível local extremamente importantes, nomeadamente ao nível das estruturas partidárias. Nós temos que perceber uma coisa no Brasil, que é uma coisa que na Europa não é bem lido. Os partidos no Brasil não têm a mesma natureza dos partidos europeus. São aquilo que eles chamam legendas. Um candidato anda de um partido para partido. Essa é a história que eu já contei aqui, de um candidato que no mesmo dia esteve em 5 partidos. Mudou de partido 4 vezes, 5 vezes. E, portanto, os partidos, eu hoje vejo, por exemplo, só para dar um exemplo, o candidato que ganhou com maioria, com 60% dos votos, a eleição no Rio de Janeiro para prefeito, Eduardo Paes. Eduardo Paes ganhou pelo PSD, que é não tem nada a ver com o PSD português, ganhou pelo PSD. Eduardo Paes é um aliado do Lula. Ora bem, eu, quando era embaixador no Brasil, recordo-me bem que, aliás, Eduardo Paes era, nessa altura, secretário-geral do PSDB, que era o movimento que se opunha, o maior movimento que se opunha ao PT, que era o partido de Fernando Henrique Cardoso. Eduardo Paes era o maior acusador de Lula. Era a figura que diabolizava Lula todos os dias nas televisões era um seu opositor declarado. Mas também vale a pena lembrar, e já falámos isto aqui, que o atual vice-presidente de Lula é, nem mais nem menos, que Gerardo Alckmin, que era o candidato do PSDB, do tal PSDB de Eduardo Paes, do partido de Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos a ver aqui que há uma mudança das peças que não tem a ver com os partidos, que passa dos partidos. No Brasil, vale a pena as pessoas lembrarem-se, um cartaz de propaganda política nunca tem o partido. Tem a cara da pessoa, pode ter lá um sinalzinho do partido, e depois tem uns algarismos, que é aqueles algarismos que as pessoas devem votar na máquina, na votação eletrónica, que é uma das maravilhas que o Brasil tem, e que, infelizmente, não é utilizada em Portugal nem em muitos países europeus. E de que pouca gente se queixa, porque aparentemente o sistema está feito à prova da bala, não está ligado à internet, está completamente blindado. E nunca foi provado que não funcionasse, e mais do que isso, para um país daquela dimensão, dá os resultados umas horas depois, ou uns minutos depois da votação ter terminado. Ora bem, o que aconteceu nestas eleições foi, de facto, que a implantação de Lula e a satisfação das pessoas pela presença de Lula no poder não está a ser esmagadora. E, portanto, um homem como o Bolsonaro, que foi objeto de um processo de diabolização ao longo destes meses todos, em função daquilo que tinha sido a sua clara implicação numa tentativa de golpe de Estado para evitar que Lula tomasse o poder, que Lula assumisse as funções que lhe tinham sido dadas em eleições. Acabou por criar um ambiente de direita muito forte no Brasil, muito mais forte do que eu próprio conheci quando estava no Brasil. E, portanto, o que é que acontece? Quem é que ganhou estas eleições? Na realidade, personalidades vindas do chamado Centrão. O Centrão são um conjunto de partidos que funcionam e que, no fundo, o Lula acaba por ter que encostar a eles, se quiser sobreviver. Eu lembro-me quando estava no Brasil, Lula tinha 13 partidos no governo. Hoje não sei quantos tem no governo, mas apoia-se num número igual de partidos. Entretanto, os partidos já mudaram de nome, já mudaram de designação, outros partidos desapareceram.
Para dar uma ideia interessante sobre o que se passa no Brasil, vale a ver olhar para São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil e teve uma eleição muito interessante em que há um candidato pró-Bolsonaro que tem cerca de 30%, 28%. Há um candidato pró-Lula, Guilherme Boulos, que é um homem que vem de uma ala mais à esquerda, uma espécie eu diria, de bloco de esquerda comparativamente ao PT, que também está aliado com o PT, né, e que teve também cerca de 20 e tal por cento, e há um outro candidato também que teve 28%, que é um homem Marçal, que é um homem novo na vida política brasileira, e isto começa a ter importância, as caras novas, o aparecimento de figuras novas, é um empresário populista, com uma linguagem, eu diria, disruptiva, e que fez com que o eleitorado se partisse entre a extrema-direita, a direita radical e a esquerda, com laivos de esquerda radical. O que vai dar para a segunda volta, que vai ter lugar no dia 27 de outubro, é muito provavelmente a vitória do candidato da direita, que é um candidato pró-Bolsonaro, porque, naturalmente, que o eleitorado, em princípio, o eleitorado que votou no terceiro candidato, esse tal candidato populista, Marçal, vai muito provavelmente votar no que lhe está mais próximo, que é o candidato para o Lula. Isto para dar uma ideia de que a direita está forte em determinados locais, mas também temos que perceber uma coisa: a direita não é homogénea, nem a esquerda é homogénea no país. O Nordeste é mais à esquerda, o Sul, a zona Sul e Sudeste é bastante mais conservadora, e portanto o Brasil é esta mescla. Como é que estamos a apontar para 2027, que é o ano 2026, peço desculpa, que é o ano da eleição no Brasil? Estamos a apontar para que Lula seja candidato, para que muito provavelmente continuem a pousar sobre Bolsonaro processos que evitem que Bolsonaro seja candidato, e vão aparecer candidatos populistas. Dois deles, aliás, estão em São Paulo, que é Tarcísio Freitas, que é o governador de São Paulo, e o candidato, o tal candidato Marçal, Pablo Marçal, que vai provavelmente surgir também a catar, eu diria, algum do poder e do voto na ala direita. A direita está em relativo ascenso no Brasil, e a esquerda tem que se cuidar se pretender ter algum sucesso nas eleições nos próximos anos. Obrigado, embaixador. Vamos ver se a 27 de outubro se confirma tudo isto, todo este cenário de que aqui falou. Vamos fazer o segundo intervalo do programa. Até já. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que nos leve até à Tunísia, até esse Estado tampão pago pela União Europeia para reter alguns fluxos de refugiados e imigrantes que tentam chegar à Europa, para lhe perguntar como é que viu as eleições presidenciais que ocorreram esta semana e que deram, dependendo dos pontos de vista, ou um grande resultado ao presidente há uma série de anos, ou um péssimo resultado ao presidente há uma série de anos. Teve realmente 89% dos votos, mas os votos expressos são apenas 30%, fazendo contas de merceeiro. O senhor teve apenas 26,7% dos votos. Como é que viu tudo isto, embaixador? A Tunísia vive, vale a pena sublinhar, um ciclo de natureza política. Nós lembramos que na Tunísia, em 2011, foi quando começaram, digamos, as primaveras árabes. Foi na Tunísia que se deu a primeira queda de um governo ditatorial no Maghreb, que era o caso de Ben Ali, que julgo, não sei se ainda é vivo, mas que foi para a Arábia Saudita. A Tunísia lançou, digamos, a chama de todo o movimento das primaveras árabes, não teve grande sucesso, aliás, não teve grande sucesso em sítio nenhum, vale a pena dizê-lo, mas já agora convém lembrar, não teve grande sucesso na Argélia, porque na Argélia, digamos, a estrutura política e militar foi suficientemente dura, e já tinham tido um princípio de primavera árabe no passado. No Egito, na Líbia, deu o que deu, isto é, deu um movimento contra Gaddafi, que depois o mundo ocidental resolveu aproveitar para se libertar de Gaddafi, criando um caos global que até ainda hoje se sente, com o país completamente dividido. Declara a Cóvima se arrependerá até ao fim da vida dele.
Provavelmente, e depois, no caso do Egito, deu o que deu, isto é, caiu o Mubarak, houve o movimento de libertação, a Praça Tahrir, nós lembramos das transmissões diretas da CNN, Praça Tahrir, etc., chegada, chegada da liberdade, chegada dos votos, vitória dos islamistas, revolta militar contra os islamistas, e lá está, um militar, já não é Mubarak, é Al-Sisi, no poder. Portanto, fechou o ciclo. Foram também, e vale a pena lembrá-lo, foram também as primaveras árabes quem suscitou a grande guerra na Síria. A Síria é o produto, o que se passou na Síria tem a ver com a tentativa na Síria de chegar à liberdade e de ter eleições. Ora bem, isso parece ser incompatível com o regime de Bashar al-Assad. E, portanto, as primaveras árabes tiveram, digamos, o seu fancho. A certa altura parecia que a Tunísia se mantinha, mas não. Na Tunísia verificou-se o surgimento de uma espécie eu não queria utilizar uma expressão que pode ser desagradável para alguns dos telespectadores mais conservadores, mas um professor universitário saindo de uma universidade com ar ascético e com ar honrado, tomou o poder, chegou ao poder, e prolonga-se no poder desde há 3 anos, com medidas cada vez mais repressivas, atacando os partidos políticos, atacando os candidatos às eleições presidenciais. 14 candidatos foram afastados por falta de qualificação para as eleições presidenciais, e só 2 candidatos é que foram admitidos, um mais liberal, um outro mais à esquerda. E isto transforma, de facto, Kais Saied num ditador, digamos, com os ditadores nunca, na maioria dos casos, não é, nem sempre, mas volta e meia tem um aspecto democrático, fazem estas coisas tipo eleições, como este senhor fez agora, são 89% dos votos, diz bem o António, a chegada às urnas, a ida às urnas é muito baixa, e portanto acabou por ter um resultado que é confortado sob o ponto de vista teoricamente democrático, mas na realidade representa um país completamente sobre as mãos de uma voz autoritária. E o António referiu aí a questão da linha de entrada dos migrantes para a Europa. Esse presidente tunisino, que agora acaba de ser reeleito, Kais Saied, tem vindo a ser, digamos, trabalhado pela Europa, em particular pela Itália, que é quem sofre, digamos, imediatamente os fluxos turísticos, peço desculpa, turísticos, os fluxos de migrantes que vêm essencialmente da África subsaariana e que atravessam o Magreb. E esses migrantes e a União Europeia tem vindo a dar, digamos, algum apoio e até financiamentos à Tunísia, o que de certa maneira, no fundo, para resolver um problema que é um problema europeu e de que Giorgia Meloni é a primeira linha. Lembro-se no passado os acordos que já tinham sido feitos entre Berlusconi e Gaddafi, exatamente na mesma linha. Isto está, de certo modo, a dar, eu não diria um apoio, mas uma certa forma de garantir a Kais Saied um prolongamento no tempo com uma complacência internacional. Porque quando as pessoas começam a ver que ele pode ser útil para aquilo que é um desiderato europeu, bom, aí, digamos, as preocupações relativamente à qualidade do seu regime e à natureza democrática do seu regime são afastadas. Diria, embaixador, que é um problema que se estende por todo o Magreb e, portanto, estamos numa fase da vida daqueles países que, em princípio, não vai sofrer grandes alterações. Recordo que a Tunísia é isto, a Líbia, ninguém sabe muito bem o que é um país que continua dividido. É, portanto, uma faixa do Mediterrâneo, é bom recordá-lo, em que as soluções políticas estão numa fase que dificilmente podiam ser piores. António, vamos ser realistas e se calhar acabamos por ser, ao ser realistas, parecer que somos quase racistas. Vamos ser claros, que é o sentido de dizer, na realidade, nada mudou no Certo. sentido autocrático do poder no Magreb.
Portanto, o que houve no Maghreb foi uma tentativa de aproveitamento, digamos, de uma vontade de democratização de setores mais modernos destas sociedades que procuraram dar um salto em frente e lutar contra as ditaduras. Isso falhou. E falhou em todos os ciclos. E a Europa falhou na capacidade de dar ajuda a essa gente que tinha uma vontade de modernização dos países. Os Estados Unidos falharam, vale a pena relembrar e reler o magnífico discurso do Cairo de Barack Obama, que no fundo lança as sementes para toda esta ideia e que depois puxa-lhes o tapete porque não dá apoio àqueles que nos países eram capazes de ser uma voz democrática. E depois voltamos ao ciclo normal, em que certos poderes políticos e certas autocracias são vantajosas para os países com eles lidam, e se calhar não vale a pena mexer-lhes. Se calhar foi esse o erro no Iraque. O caos no Iraque que provocou com a invasão de 2003 ao Iraque, que provocou a quebra global do Iraque, e mais do que isso, o desaparecimento de um fator de contenção do Irão. O Iraque era o fator, lembram-se da guerra de Irão-Iraque, o Iraque era o fator de contenção. O que é que aconteceu? A desaparição do poder no Iraque acabou, Saddam Hussein acabou por criar um caos no Iraque, que mais do que isso fez com que os xiitas iranianos tenham hoje uma grande influência na vida política interna do Iraque, o que tornou o Irão mais forte. Portanto, os Estados Unidos, ao terem invadido o Iraque, não só conseguiram afastar Saddam Hussein, muito bem, mas criaram o Estado Islâmico, criaram um espaço para a criação do Estado Islâmico, que depois se prolongou por ali, contra o qual lutou toda a gente, até o Hezbollah. Já agora gostava de dizer, até o Hezbollah lutou contra o Estado Islâmico. E, portanto, o que se prova provando que era um cancro global naquela região. Mas, portanto, este determinismo, no sentido de dizer isto não tem solução, faz lembrar, também me custa dizer isto, mas faz lembrar um bocadinho aquilo que muitas vezes se diz em relação à África Negra, à África subsaariana. É no sentido de dizer, bom, estas ditaduras são a circunstância normal de países que não têm condições para ter democracia. A luta pela democracia e o apoio às democracias deve ser constante, na noção, no entanto, de que pode demorar décadas e décadas até que isso aconteça. Olha, aconteceu aqui em Portugal, demorou muito tempo, mas tivemos democracia desde há 50 anos. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Pode continuar a acompanhá-lo e reouvi-lo nos sites do Jornal Económico. Para a semana cá estaremos com 3 novos temas, muito provavelmente com algumas repetições. Até lá, obrigado.